Seguimos com Entre Nós, agora com destaque de Brasília, que nós já anunciamos aqui, o caso do julgamento do deputado federal Daniel Silveira. É o Márcio Rocha que traz detalhes ao vivo para a gente. Márcio, boa tarde para você. O julgamento cercado de muita expectativa, porque, claro, o parlamentar muitas vezes atacou diretamente o STF e já com uma estratégia de alguns ministros se anteciparem, caso ministros indicados pelo governo de Bolsonaro tentem adiar esse julgamento. É possível que a gente tenha uma antecipação de votos. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo nesse julgamento tão aguardado. Oi, Adriano, boa tarde para você, boa tarde, Fábio, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Então, só para atualizar, né, o nosso ouvinte, está marcado para amanhã esse julgamento do deputado federal Daniel Silveira, que ele responde aí para as ameaças, né, de instituições e também aos próprios ministros da Suprema Corte, isso no Supremo Tribunal Federal, que fica ali do outro lado da Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. O relator desse caso é o ministro Alexandre de Moraes, então a expectativa é que ele vote justamente pela condenação do Daniel Silveira nessa ação. No entanto, o próximo a votar, né, o próximo ministro que vai votar nesse julgamento é o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, e lembrando que Daniel Silveira é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Então, a expectativa é que o André Mendonça possa pedir vista, né, segundo as alianças bolsonaristas, né, os aliados do presidente Jair Bolsonaro acreditam que existe essa possibilidade de André Mendonça pedir vista, ou seja, pedir mais tempo para analisar esse processo, e assim o julgamento fica travado, esperando exatamente a posição de Daniel Silveira. E como o regimento interno de André Mendonça, e como o regimento interno do Supremo Tribunal Federal determina que a ordem de votação começa pelo ministro relator do processo e vai do mais novo, né, o mais novo integrante da corte, ao mais velho, então o segundo a votar é o ministro Nunes Marques, outro indicado do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Então, existe também a expectativa de que depois desse voto do ministro André Mendonça e uma possível pedido de vista, né, do ministro André Mendonça, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal resolvam antecipar o voto, ou seja, eles apresentam o voto, né, a posição deles nesse julgamento, independente da posição de André Mendonça. Na prática, isso não muda nada, apenas marca a posição dos outros ministros em relação a esse julgamento, porque o julgamento só vai continuar depois da apresentação, né, de André Mendonça, do voto de André Mendonça apresentado no plenário do Supremo. Isso indicaria, né, caso o Daniel Silveira seja condenado pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que André Mendonça fica um pouco isolado, né, já que a expectativa mesmo é que apenas André Mendonça e Nunes Marques votem contra a condenação de Daniel Silveira no plenário do Supremo. E lembrando também que no mês passado, o Daniel Silveira, inclusive, começou a usar uma tornozeleira eletrônica por determinação, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que ou ele usava esse acessório ou pagava uma multa aí de R$15 mil. E aí o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ele referendou essa decisão de Alexandre de Moraes justamente por 9-2, ou seja, os dois únicos ministros que votaram contra essa determinação, né, pela utilização da tornozeleira eletrônica foram justamente os dois indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. Lembrando, Daniel Silveira é réu por estimular atos antidemocráticos e ameaçar as instituições, além dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, mas afirma que é vítima de uma perseguição política e que é preciso respeitar a imunidade parlamentar. Lembrando também que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ele atendeu, né, um pedido do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, que determinou que a aplicação de novas medidas, como a proibição, né, pediu, né, que novas medidas restritivas fossem aplicadas, como a proibição de Daniel Silveira de participar de eventos públicos, não estava sendo cumprida. Então a gente fica esperando, né, o julgamento está marcado amanhã por volta das 2h, exatamente para saber como que vai ser esse julgamento, principalmente porque a gente tem a expectativa desse julgamento travar, e se esse julgamento travar, Daniel Silveira pode continuar fazendo a campanha dele para deputado federal, na expectativa que ele se candidate à reeleição, e aí a candidatura dele acaba ficando sob júdice, né, esperando exatamente um possível posicionamento de André Mendonça, e depois, né, que esse posicionamento for apresentado, o julgamento é finalizado, e aí tem todo o trâmite na Justiça Eleitoral para confirmar ou não uma possível eleição de Daniel Silveira para o Congresso Nacional.
Obrigada pelas suas informações, Márcio. A gente vai certamente falar desse assunto aqui amanhã no Entre Nós. O André Mendonça, o ministro, que assumiu dizendo que a Bíblia era para a vida pessoal dele, a Constituição para a vida profissional dele no Supremo Tribunal Federal. A gente acompanha, portanto, esse julgamento de amanhã.